Meus irmãos, bom dia. Graça e paz. Eu espero que todos vocês estejam bem. Parece que em breve teremos novidades aí com relação às nossas aulas de EBD. A gente está conversando aí para ver se a gente faz um formato híbrido de retornar às aulas presenciais, né? De repente, vamos ver o que a gente vai conseguir aí esse ano. A tentativa é de a gente retornar. Mas enquanto a gente não retorna, a gente vai seguir por aqui pelo YouTube, fazendo as nossas aulas de forma virtual. E contamos aí com a audiência de vocês, que vocês compartilhem os vídeos para outras pessoas também, porque a gente acredita que o conteúdo tem sido muito bom, né? Das nossas aulas, os professores têm se empenhado, estudado, então a gente conta aí com a colaboração de vocês. A gente está estudando a carta de Paulo aos Efésios. A gente está usando como base dois livros. Um do John Stott, que é esse aqui, Lendo Efésios. E o outro, a gente está usando também um do Hernan Dias Lopes, que é Efésios, a Igreja, a Noiva Gloriosa de Cristo. Então, pois se você quiser comprar para acompanhar a gente, embora, assim, cada professor usa o seu método. Nem todo mundo segue à risca. Eu mesmo sou um deles que não sigo à risca o livro, mas a gente usa o livro como uma base, né, para o nosso estudo aqui. E os livros, aliás, não o livro, os livros, além, é claro, da carta de Efésios, que é a principal base para a nossa aula, durante esse período aí que nós vamos estudar Efésios. E hoje nós vamos falar, ainda no capítulo 1, nós vamos falar sobre uma vida de oração. Eu até pensei em acender uma velinha aqui, ficar segurando, começar com... Eu peguei até a vela aqui, ó, para acender a vela, para fazer umas orações aí, mas eu falei, vai dar ruim, vai que eu boto fogo na casa, a Luciana me mata, né? E nós vamos falar sobre uma vida de oração. Nós vamos ler o capítulo 1 de Efésios. Eu vou tentar não usar o óculos, porque eu sei como fica ruim a questão do reflexo. Fica muito estranho, né? Eu deixei a letra aqui no computador bem grande para tentar ler, conseguir ler. Se a verdade vai chegando. Eu tô igual o apóstolo Paulo, quando escreve uma carta. Fala assim, veja com quais grandes letras lhe escrevo. Eu falo assim, veja com quais grandes letras eu tenho que ler. Mas tudo bem. A única semelhança com o Paulo é essa, tá bom, gente? Então, nós vamos falar sobre uma vida de oração. Nós vamos ler 1 Efésios, versículo... 1 Efésios não, Efésios capítulo 1, versículo de 15 a 23. Não tem primeira nem segunda de Efésios, né? Do 15 ao 23, nós vamos ler no primeiro capítulo. Mas antes de entrar no texto, eu queria orar com vocês. Já que vamos falar de oração, né, vamos começar orando. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, te louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Porque estamos aqui diante dos nossos irmãos, mesmo que virtualmente, mas sabemos que o teu Santo Espírito está conosco em todos os lugares, Pai. E sabemos que esta palavra e esta aula hoje pode atingir vários corações. Então, que o Senhor fale a esses corações, que o Senhor nos ensine, como o Senhor já ensinou e continua ensinando a orar, e que a gente aprenda um pouco hoje, ó Deus, da importância de uma vida de oração. É no nome do teu Filho amado que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Antes de ler o texto, eu queria falar de uma coisa, porque como a gente vai falar de uma vida de oração, e a gente vive num país que se declara cristão, né? Porque o Brasil é um país que se declara cristão. E a gente está vivendo, me parece que cada vez mais dias mais estranhos. Porque o Brasil é um país de cristãos,
católicos e evangélicos, mas nós como somos um braço do movimento evangélico, nós os batistas, como somos um braço do movimento, embora a gente não queira se identificar com alguns movimentos evangélicos que estão acontecendo, mas nós fazemos parte do movimento evangélico. Então fazer uma autocrítica e fazer uma crítica do que está acontecendo no nosso país é essencial. Porque nós somos um país cristão, mas somos um povo que não ora. A gente trata a oração como um rito religioso, um ato meramente litúrgico. E a gente não tem o hábito de orar sequer como igreja, quanto mais como nação. Como nação, então, nós somos um desastre. Como igreja, eu acho que a gente também está beirando o desastre. E ao longo do que a gente vai falar aqui, a gente vai entender por quê. Aí você vai falar, Fernando, por que você está falando que a gente não ora? Nem como nação e nem como igreja. Bom, como nação, a gente não ora porque é só ver o que está acontecendo com o nosso país. Isso não é de agora, tá? Por favor. Nós vamos citar coisas que estão acontecendo agora, coisas não tão recentes, mas, por exemplo, um país que tem a desigualdade social que o nosso país tem, um país que enfrenta os problemas que a gente enfrenta de violência, maldade, desigualdade social, injustiça. Você acha mesmo que um país desse é um país que ora? É óbvio que a gente não ora. Porque se nós orássemos, se nós tivéssemos uma vida de oração, a gente estaria vivendo uma realidade completamente diferente dentro do nosso país. E quando eu falo de oração, eu quero separar aqui algumas coisas, porque assim, é muito triste o que está acontecendo no meio do nosso país, quando a gente envolve igreja, quando a gente envolve religião com oração, com o Estado, aliás, quando a gente envolve religião com o Estado. Por exemplo, a gente teve aí, na posse do nosso último presidente da República, nós tivemos no dia da posse, não, no dia que ele ganhou a eleição, foi feita uma oração. Aí, desculpa, creitaiada, agora temos um homem de Deus, um homem religioso. Meus amigos, não é dessa oração que eu estou falando. Porque essa é uma oração meramente para massa de manobra. Puramente para massa de manobra, para agradar meia dúzia. Eu não estou falando da oração, por exemplo, que são feitas no Congresso Nacional para abertura de alguma coisa. Isso não é oração. Isso é ato litúrgico, isso é ato para a pessoa se identificar como gente de bem, como uma pessoa religiosa. Isso não é oração. E eu também não estou falando da oração, por exemplo, que a gente teve alguns anos atrás aí, um deputado, o Rubens César Brunelli, que orou a receber propina. Chamou, não, vamos orar, muito obrigado, senhor, pela propina, né? Você vê que a gente não é um país que entende a importância da oração. Oração é algo muito sério. A oração, junto com o louvor e a leitura bíblica, são os pilares de uma vida cristã equilibrada e não religiosa. E no texto que a gente vai ler aqui, nós vamos ver que a oração é algo tão sério e vamos ver por que Paulo vai praticamente começar a carta falando em oração. Vamos ler o texto? De novo. Primeira de Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Efésios 1, capítulo 1 ao 23. Paulo vai começar falando assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele, nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Olha que interessante, Paulo está escrevendo uma carta para Efésios, e uma coisa que saltou aqui para mim, quando a gente começa a ler, os dois primeiros versículos desse texto que a gente leu, que são os versículos 15 e 16, Paulo, ele fala que ele ouviu falar da fé que os nossos irmãos de Efésios tinham no Senhor Jesus e do amor que eles tinham demonstrado pelos santos ou pelos outros irmãos. E aí ele fala assim, eu acho interessante que ele fala assim, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Aí, a primeira fala de Paulo, quando ele está falando esse texto sobre oração, é uma fala de admiração. Olha que interessante. É uma fala com alegria, não é uma fala, por exemplo, quando algumas igrejas como Coríntios, que causam muita dor de cabeça para Paulo, dão muito problema. Não, Paulo fala assim, olha, eu fico feliz quando eu lembro de vocês. Quando eu estou orando e vocês me vêm à mente, eu tenho gratidão. Eu tenho admiração pela fé de vocês, pelo amor de vocês. E aí a pergunta que não quer calar dentro de mim, que eu quero fazer hoje para você, que eu quero fazer para você individualmente, que eu quero fazer para nossa comunidade como igreja, que eu quero fazer para outras pessoas que são de outras igrejas. Quando alguém se lembra de você numa oração, como que ela se lembra? A lembrança que você traz na pessoa no momento de oração é uma lembrança de alegria, de felicidade, de gratidão. Gratidão pela vida. Como que a gente é lembrado pelas pessoas quando elas vão orar e na hora da oração a gente aparece na mente delas? Como que eu sou lembrado, como você é lembrado? Tem gente que é tão irrelevante que não é lembrado, nem pro bem nem pro mal. Nem para agradecer a vida e nem para pedir pela vida, de tão irrelevante que a pessoa é. Isso é muito ruim, isso é muito perigoso. Isso a Bíblia vai chamar de gente morna. E a gente sabe o que acontece com quem é morno. Éfeso, os irmãos de Éfeso causam em Paulo uma gratidão pela vida deles e pela forma como eles agem como comunidade. E como eles são cristãos. Eu, por exemplo, quando eu escuto alguém falando assim de alguma pessoa, eu louvo a Deus pela vida daquele irmão, eu agradeço a Deus pela vida daquele irmão. Nossa, isso me dá uma alegria tão grande. Que isso é motivo de alegria quando tem gente que, quando é lembrada nas orações, essa pessoa ela é lembrada por um motivo de gratidão. Não é de problema. Porque tem gente que quando a gente vai orar, dá vontade de falar, ô Senhor, tenha misericórdia desse irmão aí, por favor. O bicho não para de aprontar. Só faz M, né? Não dá uma dentro, não acerta. Meu Deus do céu, o que a gente faz? É triste, né? A gente ser lembrado nas orações
como gente que só causa problema, só causa transtorno, quando na verdade nós, quando lembrado nas orações dos outros, deveríamos ser motivo de alegria. Oh, Senhor, eu queria agradecer a Ti pela vida do Fernandão. Tomara que alguém ore assim por mim, espero que sim. Eu queria agradecer, sei lá, pela vida daquele meu amigo que tem me abençoado, daquela minha amiga que tem me abençoado, porque o Senhor tem sido, aquela pessoa tem sido bênção para mim e o Senhor tem usado ela para me abençoar. Isso é maravilhoso. Isso é mais maravilhoso quando acontece com a gente como comunidade também, como igreja. E eu falo com muita alegria da nossa comunidade, porque ela é uma comunidade que abençoa pessoas. É uma comunidade que está, por exemplo, no nosso bairro, está virando uma referência de ajuda, de assistência, de prestação de serviço para as pessoas. Eu acho maravilhoso. A gente tem muito o que fazer ainda, mas a gente já se movimenta para isso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Durante a pandemia aí, a gente ficou 2 anos com a igreja fechada por alguns períodos. Por exemplo, a gente não tinha culto, mas a igreja abria para atender pessoas na questão de assistência à cesta básica, na distribuição de alimentos. Então, olha que maravilhoso. A gente não tinha culto, mas a igreja continuou funcionando de outras formas. Encontrou outras formas de abençoar pessoas e a gente continua com isso. E eu acho que isso que é importante. A gente ser lembrado nas orações como pessoas, como igreja, como comunidade e ser lembrado de uma forma que gere gratidão na vida de quem está orando. E Éfeso era essa igreja. E tomara que a gente consiga alcançar o patamar de uma igreja como Éfeso. Por exemplo, Filipenses era uma igreja assim, tanto que tem alguns teólogos que falam que Filipenses era considerada a igreja referência. Tanto que Paulo também abre a carta aos Filipenses, ele fala assim, eu louvo a Deus toda vez que me lembro de vocês. Toda vez que eu lembro de vocês, eu louvo a Deus. Olha que maravilha. Né? Nós temos uma comunidade, nós sermos pessoas que são motivo de testemunho e de alegria quando as pessoas lembram da gente. Paulo vai também falar uma coisa para a gente muito importante nesse texto, que é o conhecimento de Deus que a oração gera. Olha só, olha qual é o pedido de Paulo quando ele ora por Éfeso. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Sabe qual é o problema? Que durante muitos anos a gente foi ensinado e é ensinado ainda na maioria das igrejas que a oração é uma forma de conseguirmos algo de Deus. Ensinam até fórmulas mágicas, palavras para usar durante a oração, formas de orar, para tentarmos atingir o coração de Deus para conseguirmos algo para nós. Sendo que a oração tem muito mais a ver com o relacionamento que a gente está construindo com Deus do que com as coisas que Deus pode dar para a gente. Tem a ver com o nosso conhecimento de Deus. Ele pede na oração, olha, ele fala que lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Por anos a gente ficou aprendendo assim, não, ó, a gente tem que orar, a gente tem que falar isso, aquilo, e nas nossas orações Deus vai liberar a bênção sobre nós. Tipo assim, como se Deus fosse um velho teimoso que tá lá cheio de bênção para distribuir pra gente e fica com os bracinhos cruzados e fala, não vou dar. Se não orar, não ganha. Orou pouco, ora mais uma vez. Não, só uma vez, orou, não, ora 2, 3, 4, 5. Isso daí tem muito a ver, porque assim, o cristianismo, ele é
uma religião. Não, o cristianismo não, ele é uma religião, pode falar o que for. O que não é uma religião é o evangelho, mas o cristianismo ele é uma religião. E ele é uma religião que ele tem influências, infelizmente, de outras religiões e de outras culturas, inclusive. Por exemplo, esse pensamento que a gente tem de orar a Deus para conseguir as coisas, se a gente não orar vai dar tudo errado, e Deus vai castigar, e Deus vai punir, não sei o quê. Isso é muito ligado, por exemplo, à mitologia grega. Porque os deuses gregos, os falsos deuses gregos na mitologia eram descritos como deuses manhosos e mimados. Então, assim, se não orasse para os deuses gregos, se não orasse para Poseidon lá, que era o deus dos mares, o pescador não conseguia ser abençoado na pesca, ou ia ter um maremoto que engolia a cidade. Então, se não orasse para o deus da fertilidade, você ia ser infértil, não ia ter filhos. Então, as orações na cabeça dos gregos, elas eram formas de arrancar dos deuses bênçãos para eles. No Evangelho, não. No Evangelho, a oração é uma forma da gente se aproximar mais de Deus e de aumentar o nosso relacionamento com Ele. E de ter maior conhecimento do que Deus quer para a nossa vida. E, acima de tudo, sabermos os planos de Deus e praticarmos os planos que Deus tem para a gente. Lembra do que eu falei no começo? Por isso que você fala, ai, Fernando, não tem nada a ver a sua abertura. Você falou do Brasil, do país que não ora, do presidente, da oração para o presidente da República. Não, tem a ver sim. Sabe por quê? Porque se nós fôssemos uma nação que ora, se nós fôssemos uma nação que ora de verdade, e não como ato religioso, e não como ato litúrgico, nós não estaríamos passando por tantas injustiças e por tantos problemas há anos. Eu citei o último presidente porque ele é o atual presidente da República. A gente vai citar o atual. Se fosse outro, a gente ia citar outro, não tem problema. Ninguém está aqui tomando partido. A questão é que nós fingimos que somos uma nação que ora, nós fingimos que somos uma nação cristã, nós fingimos, mas tem uma frase no futebol que eu acho muito legal. O Vampeta, quando ele jogou no Flamengo, o Flamengo não pagava os salários e atrasava os pagamentos. E aí o Vampeta falou uma frase assim, eles fingem que pagam e a gente finge que joga. E eu acho que a gente, como nação, como igreja, às vezes a gente finge que ora. A gente faz de conta que a gente não ora de verdade. A gente finge que ora. Se a gente fosse uma nação que orasse de verdade, a gente não estaria passando por esses problemas. Quando a gente olha para a história de Israel, a gente via que toda vez que Israel se voltava para Deus e entendia o projeto de Deus para Israel, Israel tinha uma melhora absurda. Vai lá, lê o livro de Juízes, lê o livro dos Reis. Vai lá, vê a história de Israel, quando Israel se voltava para Deus, quando Israel voltava a orar, quando Israel voltava a se relacionar com Deus, Israel estava cativo de um povo, era liberto, Israel estava passando por um momento de fome, de opressão, esse período acabava. É um negócio que a oração e a proximidade que a oração traz da gente com Deus faz com que os nossos olhos se abram e a gente enxergue o que Deus tem de projeto para nós, não só como pessoas e indivíduos, mas para o coletivo, para a nação, para a igreja, para o país que a gente vive. Então, se a gente fosse uma nação, por exemplo, onde os grandes empresários fossem homens de oração, onde os grandes políticos, os poderosos fossem homens de oração, as pessoas que detêm dinheiro, poder, que detêm a justiça na mão, os nossos juízes fossem homens de oração, nós não viveríamos num país injusto. Nós não viveríamos num país injusto. Só que, como a oração é tida como algo para arrancar a coisa de Deus para mim,
Aí quando eu recebo uma propina, eu oro, eu falo, ô senhor, obrigado, consegui mais um dinheirinho aqui, ô, muito obrigado. Não, vocês não entenderam nada. O Spurgeon tem uma frase, olha só a frase do Spurgeon. Quando Deus deseja fazer uma grande obra, ele primeiro coloca o seu povo para orar. Spurgeon. Sabe o que o Spurgeon está falando? Ele está falando assim: para o povo entender o projeto de Deus, o povo precisa orar. Para o povo entender o que Deus, a vontade de Deus, o povo precisa orar. E quando Deus quer realizar alguma coisa, ele coloca esse povo para orar, para o povo entender. Porque alguém aqui, em nome de Deus, tem um e-mail, o WhatsApp de Deus lá do céu? Não tem. O nosso único canal de comunicação com Deus é a oração. Então, se a gente quer entender a vontade de Deus para a gente como povo, como igreja, como indivíduo, como nação, nós temos que orar. Nós precisamos orar. Mas não é só isso. A oração, quando a gente ora, tem uma coisa que acontece, tem um movimento que acontece dentro da gente durante a oração, porque são vários movimentos que vão acontecendo dentro da gente quando a gente tem o hábito, quando a gente cria o hábito de ter uma vida de oração. E outra coisa muito importante que acontece é que a esperança dentro dos nossos corações, ela é catapultada para cima, ela é jogada para cima. Não como um movimento de oba-oba, de frenesi, não. A gente tem uma esperança real. A oração enche o nosso coração de esperança. Olha que Paulo fala: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para que ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Não é nos santos, que nem passou para a segunda fase do Paulistão. É nos santos nós. A oração tem um poder de encher o nosso coração de esperança, de aquecer o nosso coração com esperança. Porque conforme a gente vai orando, deixa eu dar uma ajustada aqui, conforme a gente vai orando, a gente vai tendo a percepção e a gente vai tendo o sentimento dentro de nós que Deus já começa a trabalhar. De que Deus já começa a se movimentar. Não porque Deus só se movimenta por causa da oração, mas Deus está sempre se movimentando. Mas nós, como somos limitados, nós precisamos da oração para ter essa percepção. É por isso que eu acho maravilhoso, por exemplo, quando nos nossos cultos a gente vai lá na frente orar todos juntos. Ah, Fernandão, mas aí isso é um ato litúrgico. Não, é um ato litúrgico. Mas quando a gente está orando ali junto, agora, se Deus quiser, a gente vai poder voltar a se abraçar. Quantas vezes eu já fui lá na frente orar e orei abraçado com pessoas e chorei durante a oração, mas não chorei de tristeza. Meu coração durante a oração vai se enchendo de alegria, vai se enchendo de esperança. Porque a oração, ela vai colocando na nossa cabeça que existe algo mais importante do que esses problemas que nós estamos passando aqui. Mas, Fernando, você está falando que não vão ser resolvidos? Não, não é isso que eu estou falando. Podem ser, muitos problemas são resolvidos. Mas na oração, nós somos lembrados de que existe algo maior para nós. Paulo fala, ó, as riquezas da gloriosa herança dele. As riquezas da glória. Existe uma herança. Na oração, a esperança fala assim pra gente, fala, olha, eu sei que tá difícil. Eu sei que tá complexo. Eu sei, Deus vai falando no nosso coração, mas olha só,
eu tenho uma coisa preparada para vocês, que como o mesmo apóstolo Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para nós. É na oração que a gente se lembra da eternidade, que a gente faz uma conexão com o eterno e com a eternidade que ele preparou para nós. A gente fala assim, ó, se tudo aqui der errado, se nada der certo, ufa, tem uma eternidade me esperando, com riquezas, glórias e maravilhas, porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e a gente já vai falar disso. Morreu, ressuscitou e garantiu para nós salvação. E garantiu para nós uma eternidade. Olha só o que Pedro vai falar. Agora sim, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em meio ao desespero, em meio a coisas dando erradas, problemas, doenças, dores, angústias, é na oração que a gente se sente acolhido, abraçado por Deus, e o nosso coração parece que recebe uma injeção de esperança. Por isso que o cristão não pode ficar sem orar. Não pode. Porque é a oração que vai dar essa injeção de esperança dentro da gente, que vai fazer a gente lembrar que Jesus morreu, mas ressuscitou e garantiu pra gente salvação. E se tudo der errado, paciência, mas lá em cima vai dar tudo certo. Isso daí é um papo muito espiritualizado, Fernando. Nossa, não. Não é espiritualizado, não. É a esperança que nós temos. É nessa esperança que nós cremos. Paulo fala, se a nossa vida se resume a isso aqui, nós somos os mais infelizes dos homens. É isso. Se a nossa vida é isso, é trabalhar, é pagar a conta, é ficar doente e ser curado, é quebrar o carro, arrumar o carro, sabe? É brigar e voltar a ser amigo. Se a nossa vida se resume a isso, meu Deus do céu, nós estamos perdidos. Não, tem algo muito maior para nós, e na oração essa esperança é renovada dentro de nós. Mas tem uma coisa muito importante que acontece na oração, é que na oração nós somos reavivados. Porque é na oração que a gente descobre o poder de Deus. Paulo vai falar já lá no finalzinho, a partir do capítulo 19, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Lembra o que Pedro falou lá? Ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Na oração, o poder de Deus se manifesta. Sabe por quê? Porque, embora a oração não seja um momento de a gente, não seja uma forma da gente pedir coisas a Deus, mas a oração também é esse momento da gente pedir das nossas necessidades. A gente, é óbvio, eu não estou falando aqui daquele pedido de, Senhor, eu quero ser um milionário. Não é disso que a gente está falando. Não, Senhor, eu quero comprar um carro zero. Senhor, eu quero comprar uma casa em Alphaville. Não, isso daí desculpa, isso não é oração. Isso daí está se relacionando com outra categoria de Deus. Estou falando das nossas necessidades básicas.
É na oração que Deus manifesta o poder dele, respondendo às nossas orações ou não. Mas nos momentos em que a gente percebe as respostas de oração, a gente percebe o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas, nas vidas dos irmãos. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente contar um testemunho de uma oração que foi ouvida e que foi atendida. Porque isso vai mostrando o poder de Deus para nós e para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Não que Deus precise de propaganda, não é disso que eu estou falando. Mas a gente precisa disso. Oração, como eu falei, oração é para a gente. Oração é para a gente se fortalecer, para a gente se encher de esperança, para a gente entender os projetos de Deus e para a gente ter respostas. Quanto mais a gente vai orando, a gente vai, por exemplo, a gente lembra, por exemplo, da oração do Pai Nosso. Jesus começa fazendo a oração do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Certo? Louva a Deus. Aí qual que é a primeira coisa que ele faz depois de louvar a Deus? Ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Necessidade. Necessidade básica. Não estou falando assim, ó, garanta o pão dos próximos 10 anos. Não, não é isso. Garanta o pão dos próximos 20, 30. Não. Garante o de hoje. Amanhã eu oro de novo. 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 Quanto mais a gente vai orando e se relacionando com Deus, a gente vai descobrindo o tamanho de Deus. Você, Fernando, Deus tem tamanho? Não, na verdade não. Mensurável não. Mas para a gente, para nós que somos seres completamente limitados, e tudo para a gente tem escala, tudo tem tamanho, a gente, por exemplo, quando eu li Crônicas de Nárnia, tem um momento em Crônicas de Nárnia que é no livro, que é na crônica do Príncipe Caspian. Quando a Lúcia, se você não leu, leia. Crônicas de Nárnia é maravilhoso. E quando a Lúcia, já depois de já ter conhecido Aslan, que em Nárnia Aslan representa Jesus, e é na segunda vez que a Lúcia vê Aslan, ela fala assim: nossa, Aslan, você tá maior do que da última vez que eu te vi. Aí o Aslan fala assim pra Lúcia: quanto mais você andar comigo, maior eu vou parecer pra você. É isso. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se relaciona com Deus, quanto mais íntimo de Deus a gente fica, maior e mais poderoso Deus vai aparecer pra gente. Não é que Deus fica mais poderoso, não, ele já é poderoso. Mas a nossa vista é assim que acontece. Lembra do que Jó, por exemplo, fala? Jó, no capítulo 42, no versículo 5 de Jó, ele fala assim: ó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Olha que coisa maravilhosa. Quanto mais a gente anda com Deus, mais a gente conhece a Deus. E mais a gente vai aumentando a nossa percepção de quem é Deus. Deus é o mesmo, não é que Deus aumenta, mas a nossa percepção de quem é Deus vai aumentando conforme a gente ora e conforme a gente se relaciona com Ele. A oração também é um momento de reconhecimento de pecados e de cura da alma. É na oração que a gente confessa os nossos pecados. É na oração que a gente é curado. Olha só o que Tiago vai falar lá no capítulo 5. E a oração feita com fé cura o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Olha que coisa maravilhosa. Na oração acontece um movimento que antigamente só acontecia com o sacrifício de um animal.
Mas esse movimento agora ele acontece na oração. Você ora e você pede perdão a Deus e seu pecado é perdoado. Aquela culpa, aquele peso, aquele medo é retirado de você. Porque a oração é esse momento que a gente vai ficando íntimo de Deus e a gente não vai só descobrindo o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus enche a gente de esperança e tudo isso que é muito importante, mas a gente vai descobrindo o quanto Deus ama a gente e quanto Deus está disposto a perdoar a gente. É na oração que a gente é perdoado. É na oração que nós somos libertados dos nossos pecados. É na oração que a gente se sente leve. É na oração que a culpa é tirada. Mas também acontece uma outra coisa que Tiago vai falar na oração. A gente segue no capítulo 5 de Tiago, no versículo 16, que eu acho fantástico, que Tiago fala assim, ó: portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração nos torna solidários com o sofrimento alheio. Porque a gente não ora só por nós. Nós oramos por pessoas que estão sofrendo, por pessoas que estão passando por necessidades. Nós oramos por países como a Ucrânia, que está passando por uma guerra. Mas não só pela Ucrânia, a gente ora pela Síria, que vive numa constante guerra. A gente ora pela fome na África. Na oração, o nosso coração é convidado a compartilhar do coração de Deus e ter a percepção do que está acontecendo no mundo e parar de olhar só para o nosso umbigo. E de parar de pedir só coisa para a gente, de falar: Senhor, abençoa aquele irmão que está no leito de hospital agora. Abençoa aquela irmã que está passando por problema com o filho, aquele irmão que está desempregado. A oração, ela tem esse poder de nos conectar a Deus, mas de nos conectar às pessoas. Ela não deixa a oração não nos torna indivíduos que só olham para Deus. Não, a oração ela faz assim, ó, ela vai abrindo, vai tirando e nos torna pessoas que vão olhar para os problemas de outras pessoas e que vão ser bênção na vida de outras pessoas. Porque nós oramos juntos, nós nos perdoamos juntos, e nós nos abençoamos uns aos outros juntos, nos tornando solidários no sofrimento alheio. E para encerrar, eu queria falar para você uma coisa. Uma vida de oração não é apenas uma vida com momentos de oração. Os momentos de você se fechar no seu quarto, ficar sozinho, se concentrar para orar são importantíssimos na nossa caminhada com Deus. Mas uma vida de oração tem muito mais a ver com o estado de espírito da gente. Não é estar ajoelhados fisicamente, é viver de joelhos. Mesmo trabalhando, eu estou trabalhando, mas eu estou de joelhos. Eu estou passeando com a minha família, mas eu estou de joelhos. Eu estou dirigindo, mas eu estou de joelhos. Eu estou me relacionando com os meus amigos, mas eu estou de joelhos. Porque uma vida de oração é uma vida em constante oração. Todo o tempo, todos os minutos, a gente ora, a gente está ligado. E quando a gente consegue entrar num estágio desse de vida, é libertador. Porque a gente vai percebendo a vontade de Deus para a nossa vida, o plano de Deus para a nossa vida. E a gente vai tendo a percepção das coisas acontecendo. Então, quando a gente vive em oração, a gente não gasta tempo em brigas à toa, porque a gente está em oração. A gente não gasta tempo com coisas que não vão acrescentar em nada a nossa vida. Não estou falando, Fernando, então a gente não pode ter momentos de distração. Não, você pode e deve ter, mas até nesses momentos você pode ser uma pessoa que vive em espírito de oração. Porque aí você vai ter a percepção que mesmo naqueles momentos de diversão, tem coisas que você não deve fazer. Tem
determinadas linhas que você não deve ultrapassar, porque você é um homem, você é uma mulher, você é um jovem, uma jovem, um adolescente, uma adolescente que vive em oração, que está em oração. Então você está no momento, no ambiente de brincadeira, e aí você fala, opa, isso aqui já está passando do limite. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa que está em espírito de oração. Quando a gente está em espírito de oração, essas coisas acontecem com a gente. Então nessa manhã eu queria deixar para vocês essa palavra, que vocês vivam em espírito de oração, que vocês tenham uma vida de oração e que a gente como comunidade, como igreja, continue crescendo em oração. Vamos orar para encerrar? Senhor nosso Deus, muito obrigado a Deus pela tua palavra que sempre fala aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos acesso a Ti através do Teu Filho, a Deus, nas nossas orações. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. E nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor arranque toda a cegueira que acontece muitas vezes dentro de nós por distrações tantas que a gente tem na nossa vida, ó Deus. E que a gente não percebe que enquanto a gente está orando, o Senhor está falando com a gente, o Senhor está mostrando para a gente o seu plano, o Senhor está enchendo os nossos corações de esperança em momentos de desespero, o Senhor está demonstrando o seu poder a nós quando nos responde às orações, e o Senhor está nos colocando, ó Deus, em comunidade quando a gente ora. Então nós oramos, ó Deus, por todos os nossos irmãos. Nós oramos, ó Deus, não só pelos nossos irmãos, nós oramos por pessoas que estão sofrendo neste momento. Guerras em vários lugares do mundo. Pessoas doentes, ó Deus, em leitos de hospitais. Gente sofrendo, gente angustiada. Gente sendo maltratada, gente sendo usada, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa levantar pessoas, ó Deus, para que essas injustiças, para que essas maldades e para que tudo isso que está acontecendo acabe, ó Deus, no nosso mundo, no nosso país, nas nossas famílias. É no nome de Jesus que a gente ora e agradece a Ti. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom domingo a todos.